Bom, que os socialistas não são de... Que os socialistas não são de confiança, já todos sabíamos há muito tempo. Estava a ver as traições que fizeram ao longo dos anos a Portugal, começando na sua fundação e depois de 74, quando fizeram os Acordos do Alvor, a 15 de janeiro de 1975, assinados por Mário Soares e que dilapidaram a nossa nação ao entregar aos amigos de sempre territórios que eram nossos, com a necessidade de terminar com a guerra terem feito o fim da guerra do ultramar da forma como fizeram, sem negociar qualquer interesse que salvaguardasse Portugal e entregando por completo aquilo que era nosso. E depois, ao longo dos anos em que fizeram governações, basta ver os assuntos de Mário Soares com a Carta de Macau, basta ver as bancas rotas que foram alavancando ao longo dos anos, basta ver aquilo que foi acontecendo nas autarquias locais, etc. E, portanto, o Partido Socialista nunca foi propriamente um partido confiável, mas os portugueses tinham sempre a questão de o partido de Mário Soares, e Mário Soares tinha muito boa imprensa, numa altura em que a imprensa cada vez era mais controlada pela esquerda. No entanto, fazendo aqui um parênteses, não obstante o facto de eu não gostar de Mário Soares sempre conseguiu manter um muro ideológico que não permitia que a extrema-esquerda entrasse na esfera governativa e nunca permitiu que o PCP entrasse na governação, muito menos alguma vez aceitaria que o Bloco de Esquerda entrasse na esfera de influência governativa, coisa que mais tarde, com António Costa, acabou por acontecer numa traição clara a Mário Soares. Mas até nisso traíram uma série de vezes Mário Soares, por exemplo, em relação ao 25 de Novembro, do qual Mário Soares era de facto uma das figuras que teve importância no 25 de Novembro, e quem não conhece a história, os socialistas parece que tentam ocultar a história, esquecem os famosos comícios da Alameda, onde Mário Soares teve um papel importante para que depois acontecesse o 25 de Novembro, e as traições sempre foram feitas internamente. Basta ver aquilo que António Costa, o homem que continua a dominar o aparelho socialista e é ter em consideração as posturas do seu filho nos últimos dias na imprensa, num ataque vil que é feito à liderança de Pedro Nuno Santos, mas já lá vamos. António Costa, a determinada altura, faz um golpe palaciano dentro do próprio Partido Socialista, afastando o secretário-geral António José Seguro, promovendo uma situação de eleições diretas internas para a sua eleição, onde toda a gente votava, quase um bocadinho ao jeito daquilo que o LIVRE faz hoje em dia, tendo em consideração que esse tipo de eleição nunca mais se voltou a repetir. Só serviu para a eleição de António Costa que tinha traído a Câmara Municipal de Lisboa ao criar programas habitacionais como o Reabilita Primeiro e Paga Depois, que teve uma bolha imobiliária na área metropolitana de Lisboa, mas que vendeu tudo o que era da antiga EPUL, a Empresa Pública de Urbanismo de Lisboa, ao desbarato, garantindo assim que, mesmo estando a dilapidar o património que era de todos, chegava ao final do ano, passava com superávit e apresentava-se como putativo primeiro-ministro. E assim fez, sempre geriu muito bem a sua carreira, e se quiséssemos puxar lá atrás, podíamos ir às associações académicas onde António Costa esteve envolvido. Isto para dizer o quê? Nos últimos dias, as facas longas voltaram ao Partido Socialista, mas neste momento já nem sequer são só facas longas, são também punhais. Pedro Nuno Santos foi apunhalado por todo lado. Aquelas que foram as pessoas que alegadamente estavam ao lado do líder do Partido Socialista e que o suportavam internamente foram os primeiros a demarcar-se completamente. Alexandra Leitão, por exemplo, que depois de ter sido tão crucificada internamente, Pedro Nuno assegurou como líder parlamentar e a lança para a Câmara Municipal de Lisboa, fazer aqui um parênteses em relação à Câmara Municipal de Lisboa, dizer a Carlos Moedas o seguinte: se um porco no espeto não pode ser feito na zona do Martim Moniz porque ofende a cultura de quem lá vive, dizer-lhe que a cultura daquelas pessoas que vivem no Martim Moniz também é completamente adversa, radicalmente contra a questão da homossexualidade. Portanto, não sei se foi boa ideia, isso não devia cancelar a parada gay lá do movimento LGBT, que coisa e mais ou menos, não sei o quê, que vai fazer e para o qual gastou 170 mil euros do erário público para promover aquilo. Portanto, veja lá, porque se o porco no espeto
não pôde ser realizado porque ofendia a cultura daqueles que lá estavam, como se tivéssemos zonas onde a partir de agora não poderíamos entrar com a nossa cultura. Veja lá se entretanto esta nova cultura wokista pode ser aplicada e se podem fazer este tipo de paradas patrocinadas por si. Falando em cultura wokista, começámos a perceber que a malta do Partido Socialista começa toda a dar de soleta. Para além das guerras fantásticas e maravilhosas entre Ascenso Simões e Miguel Prata Roque em horário nobre, que discutem um com o outro, parece que são partidos adversários, nós comemos pipocas a assistir aquilo, a ofenderem-se já literalmente, esta cara de doente, essa cara de quem está doente, etc, etc, etc. Prata Roque, que nem sequer a Federação da Área Urbana de Lisboa, dentro do Partido Socialista, conseguiu ganhar e teve menos de 30%, agora acha que é um putativo candidato a secretário-geral do PS. Por isso vejam o estado em que o Partido Socialista está. E depois os cartelheiros do próprio Partido Socialista já todos estão contra o Pedro Nuno Santos. Epá, isto da decisão, da votação para a moção de confiança, da maneira como foi feito, isto foi culpa do Pedro Nuno. O Pedro Nuno é que decidiu. Epá, nós nem sequer estávamos de acordo, nós achámos que isto era uma precipitação, que isto ia alavancar o André Ventura e a extrema-direita. Epá, portanto começa tudo a fugir com o rabo à seringa. Os próprios autarcas do Partido Socialista começam tudo a saltar fora, a dizer, epá, eu acho que nós temos que sair da zona da esquerda, temos que voltar para o centro, epá, não podemos dar conversa à cultura wokista. No entanto, continuam depois com o erário público a patrocinar ações que têm a ver com a cultura wokista. Ou seja, o que estão a tentar fazer é, aos olhos da população, mais uma vez, transvestirem-se de democratas de centro e até alguns de direita, mas na realidade a essência está lá. A essência foge sempre ali o pezinho para o chinelo, foge sempre o pezinho ali para a escardalha. E eles sabem perfeitamente que neste momento, com a tareia que estão a levar nos resultados eleitorais, que ainda para mais no dia 28, não tenho a mínima dúvida que ficarão atrás do Chega e passarão para a terceira força política, estão desesperados. E os presidentes de Câmara, como a ufa de perder o seu tacho em setembro ou em outubro, porque já perceberam que estamos a muito pouco tempo de fazer uma mudança de sentido de voto e que as pessoas já perceberam o que eles são e que isto vai mudar. E como isto vai mudar, a partir de setembro ou outubro, estão aflitos e, apesar de vestirem a camisola do Partido Socialista, metem um autocolante por cima a dizer, eu sou socialista, mas o socialismo não tem que ser isto que o Pedro Nuno andou aqui a fazer. Nós não temos nada a ver com isto, nós localmente pensamos de uma forma muito diferente, nós agimos de uma forma muito diferente. Começam a replicar as propostas do Chega, aquelas que eles chamavam de xenófobas, racistas, misóginos. Tenham vergonha. Já ninguém cai na vossa cantiga. A partir de setembro a outubro vamos fazer continhas. Não vale a pena mandarem os muchachos do partido e inundar as redes sociais a dizer no Conselho A ou no Conselho B os socialistas são diferentes do Conselho ao lado. Começam-se a atacar entre conselhos, começam-se a atacar entre estruturas. E, portanto, ou criam partidos novos e começam a aparecer os socialistas do bairro, os socialistas da rua, os socialistas não sei de onde. Mas o vosso problema é que na essência está lá os socialistas, os que levaram à bancarrota, os que sempre traíram, os que sempre prejudicaram, e mesmo que tentem ser uma cópia do Chega em algumas das medidas que estão a apresentar, a cópia será sempre pior do que o original. Curiosamente, o que vocês estão a copiar é aquilo que nos criticavam de sermos um partido populista, radical, sem ideias, e agora estão na minha ufa, porque já perceberam o que é que vai acontecer. Em relação aos outros partidos da escardalha, esses nem sequer vou perder tempo a falar sobre eles, e se é uma questão de tempo para irem lá e ver quem é que é o último a sair para apagar a luz, estão feitos baratas, tontas, a saltar por todo o lado, vão para as televisões, atacam-se uns aos outros, dentro do partido está o descalabro total de toda a gente a atacar-se uns aos outros porque a culpa é tua, porque não há liderança. E depois, para culminar, queria-vos dizer, esta é a grande diferença, é que atualmente, mesmo Mariana Mortágua tem um deputado que é ela própria e não aceita sair dentro do partido porque acha que teve um excelente resultado. E eu concordo com ela. A mulher teve um excelente resultado e ninguém pode negar, porque eu achava que eles não iam eleger ninguém. Portanto, manter um é top. E para mim, Mariana, podes continuar ad eterno, à frente, podes continuar a trazer o Louçã, aquele que vai, o Louçã, o Fazenda e o Rosas vão atropelar
atropelar, ela a dizer ao Ricardo Araújo Pereira, vão atropelar os deputados do Chega e limpá-los a todos. Não entrou nenhum. Portanto, eu acho que deves continuar à frente do Bloco de Esquerda. Vocês devem continuar nessa lógica de canibalizarem uns aos outros e acabar e corroer por dentro, porque é isso que acontece. Basicamente, quando acaba a mama, o socialismo acaba. Porque o socialismo é bom enquanto vivem à conta dos outros. Ora, a partir de agora, com as subvenções a reduzirem, sem terem hipótese de manter as máquinas partidárias como tinham, de ter ali os... não faz nenhum a viver do RSI dentro do partido, passaram agora a ter um problema muito grave. E como passaram a ter um problema muito grave, porque tinham prometido tudo a todos sem ter capacidade para o fazer, os autarcas do PS também começam a perceber. E basta ver, quando perderam, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que começaram a ligar para todas as câmaras em redor de Lisboa a dizer, pá, tens que arranjar lugar para o A e para o B, pá, ele é do partido, pá. Assim como os comunistas fizeram o mesmo. Eu costumava dizer, quando eles perdem a Câmara Municipal de Loures, que isto tinham autocarros a fazer transferes deles, estou a exagerar, a fazer transferes deles na Ponte Vasco da Gama para irem para a Câmara do Seixal, que é o último reduto deles. Até o Seixal, dá chega. Portanto... companheiros, façam o seguinte, juntem-se todos dentro do pavilhão Atlântico, não é preciso, porque vocês já não são tantos, e portanto arranjem uma salinha, vão para a Voz do Operário ou para os alunos da Polo, ainda fazem uma dancinha entre vocês, e os alunos da Polo fazem um grande serviço a aprender ou a ensinar as pessoas a dançar, e portanto já que andam a dar balho uns aos outros, aproveitem, vão para lá, levem a Mortágua, o Raimundo, o Livre e aquela malta toda, o PAN também pode ir. Não sei se podem entrar animais nos alunos do Polo, mas eu acho que sim, que não há problema nenhum, que os animais são amigos das pessoas. Há pessoas que não são amigas dos animais e há pessoas que são mais animais do que os próprios animais. E, portanto, faziam um baile ali ao domingo e tentavam engatar-se uns aos outros a ver se a coisa corre bem. Em último caso, chamem o Moedas também. Não sei se o Moedas tivesse, que ela não podem fazer churrasco, mas podem fazer outro tipo de festa, mais aflorada. E brinquem entre vocês, porque vocês estão fora do campeonato. Aproveitar para deixar uma última mensagem à Marina Mortágua. Durante a campanha eleitoral, brincaste tanto com a questão do monopólio, brincaste tanto com tanta palhaçada a tentar fazer TikToks, percebeste que os teus TikToks não renderam, mas podes sempre aproveitar e jogas ao Uno. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.